Veja no ICL Notícias, segunda edição. Começou a COP30. Em Belém, Lula pede fim da exploração de combustíveis fósseis e anuncia fundo para a preservação de florestas. As florestas valem mais em pé do que derrubadas. Vitória do trabalhador. Ministros celebram isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e comparam projeto a 14º salário. Xandão cobra investigação. A pedido do ministro do Supremo, Polícia Federal abre inquérito contra o crime organizado no Rio de Janeiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos nossos canais, no Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Boa tarde também para você que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora no YouTube, ou então nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, ou então na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. A gente já está chegando aqui à nossa quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, e a nossa composição nessa quinta-feira está um pouco diferente também, a nossa mesa redonda. Boa tarde, Chico Sá, e também boa tarde para o nosso convidado especialíssimo, Pedro Costa Júnior. Bem-vindo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico, meu maior brasileiro de todos os tempos. Cara, assim eu me derreto, rapaz. Trouxe uma coleção de livros aí seus para você assinar depois do programa. Bacana. Não, hoje tem reforço de peso, Champions League. Estou emocionado de estar aqui, viu, Gabi? Se puder mandar um abraço. Claro. Mandar um abraço para minha cidade, que hoje é aniversário de Poços de Caldas. Lá no sul de Minas. Brava, Poços de Caldas. Que coincidência feliz, né? Feliz. Cidade de Antônio Cândido, que não nasceu lá, mas fez a vida lá, e do grande Luiz Nassif. Sim. Do grande Luiz Nassif, nosso querido Nassif. Bela cidade, já tomei belos banhos lá naquelas águas milagrosas. Que maravilha, gente. E a gente também está aqui, só não avisamos o Pedro, né, do nosso dress code hoje, que era vermelho, né? Poxa! A gente tem uma telepatia aí, cromática, impressionante. Mas vamos nessa, então. Embora. Nessa quinta-feira a gente tem muita notícia pela frente. A gente falou ontem sobre a abertura da COP30, mas hoje começou a cúpula dos líderes. Teve um pronunciamento do presidente Lula. Esse evento antecede a COP30, que começa na segunda, e o presidente Lula defendeu a superação do uso de combustíveis fósseis. Impressionou muita gente, porque a gente vem falando sobre essa exploração de petróleo na foz do Amazonas. Vamos começar abrindo, então, com essa fala do presidente Lula e a gente volta a conversar por aqui. Vamos lá. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Chico, existia uma grande expectativa sobre esse pronunciamento do Lula, justamente por conta dessa exploração de petróleo, que ainda está numa fase anterior, que é para analisar e ver se realmente vai acontecer a exploração, né? Mas essa fala eu achei importante porque ele já diz muito abertamente, apesar das nossas contradições... Anotei aqui, contradições, apesar das nossas contradições. Foi o que mais me chamou a atenção, né? Ele coloca essas contradições no pacote da transição energética, que não dá, tem que competir com os outros países nesse último capítulo aí da Foz do Amazonas e depois vai todo mundo para uma certa igualdade. Eu entendo por aí. Você, Pedro, como é que você viu essa fala do presidente Lula? Eu acho que foi a primeira vez, talvez, desde que houve o anúncio anterior, né, de que o IBAMA tinha realmente autorizado essa primeira fase, vamos dizer assim, vamos chamar de primeira fase desse processo, que ele se pronuncia dessa maneira a respeito disso. Perfeito. Eu fico com a palavra-chave aqui do Chico, que é contradição, né? Lembrando aqui o professor Frederico Mazzucchelli, da Escola de Campinas,
que tem um livro, um libelo, chamado A Contradição em Processo. O capitalismo é a contradição em processo. Então vamos pegar, por exemplo, o caso da China. A China, vai se lembrar bem, né, Chico, em 2012, quando teve as Olimpíadas de Pequim, alguns jogos simplesmente tinham que ser adiados, não podia acontecer, porque o céu de Pequim era um céu inabitável, era um símbolo da poluição mundial. Sim. Foi a China, foi Pequim. Mas a China, desde então, nas últimas décadas, tem feito uma transição energética, verde. De maneira que a China hoje é o maior poluidor do mundo, mas é, ao mesmo tempo, contraditoriamente, simultaneamente, o que mais investe em transição verde e o que mais faz energias verdes no mundo. Sim. Então, do ponto de vista geopolítico, nenhum país abre mão do petróleo que tem. Isso é um anátema do ponto de vista geopolítico. Até porque vem uma fronteira, um país fronteiriço, e pode roubar aquele petróleo de canudinho, Sim. Não é isso? Então, o que importa é cuidar das duas coisas, né? É um movimento contraditório, mas que é feito ao mesmo tempo no capitalismo, que é essa contradição em processo. Muito bom. Não, a China é um bom exemplo disso. Achei uma análise muito assertiva e o presidente Lula, enfim, ele fez um discurso bastante longo sobre isso, mas ele também cobrou, Pedro, cooperação dos outros países, né, dos países envolvidos para fazer esse investimento também da preservação de florestas tropicais e também disse que essa defesa do meio ambiente precisa estar alinhada à justiça social, para os povos que vivem nessas regiões. Vamos assistir mais essa fala, por favor. A gente volta a conversar sobre isso. Vamos lá. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Também, Chico, a gente vai poder ouvir ainda nessa semana a análise da nossa Cristina Serra, que está lá acompanhando, é uma especialista em meio ambiente. É uma estudiosa do assunto, né? Pesquisadora dessa área, e vem alertando desde o começo sobre os riscos que estão implicados nisso. Inclusive, aquela demora do pronunciamento da Marina, quando a gente falou do anúncio da exploração, né, da primeira fase ainda, que é anterior à exploração, também deu uma tônica de como é que estava aquilo nos bastidores, né? O Ministério se pronunciou depois de algum tempo, acho que no dia seguinte ou uns 2 dias depois, né, do anúncio. Mas a Marina, ela demorou mais para se pronunciar sobre isso. Então, deu uma ideia de que realmente rolou um desconforto sobre essa pauta, que é uma pauta muito cara para o Ministério da Marina. Não, é um tema muito delicado ali, essa negociação. Marina e a parte do governo mais voltada ao desenvolvimento. Ali uma peleja que vai se ajustando aos poucos. Marina tem entregado muito, para usar um verbo muito em moda hoje, entregar, né? Na questão do desmatamento, né? Ela tem feito uma gestão incrível nesse sentido. Você não pode apontar nada de ruim no Ministério da Marina, no sentido que ela tem cumprido todas as metas que ela promete, aqueles números de começo do governo, ela vai lá e no prazo entrega. E essa questão da Foz da Amazônia, para ela era delicadíssima. Aliás, muita gente... Até numa sinuca política, com o Randolph e Exatamente. o Alcolumbre, ambos senadores pelo Amapá. Então tem essa contenda aí desde o começo do governo. Joga na mão do IBAMA, o IBAMA decide. Órgão técnico e vamos para o jogo. E no passado, é o que foi feito. Chico e Pedro também, no passado a gente teve uma postura diferente da ministra Marina Silva. Muita gente ficou receoso se eventualmente ela poderia deixar o posto por conta disso, porque lá em 2008, naquele licenciamento de Belo Monte, né, naquele contexto, Sim. ela deixou o cargo, enfrentou vários desgastes, então muita gente ficou preocupada da ministra de Meio Ambiente passar por uma situação dessa de novo. Isso faz quase 20 anos. Mas ela diz, nos bastidores, conversaram muito com as pessoas do Ministério e disseram que desde o primeiro momento que ela não cogitava de jeito nenhum
uma demissão, uma saída, enfim, né, uma licença, ela permaneceu no cargo e permaneceu, acho que num momento muito importante também, que é a realização da COP30 em Belém, né, no coração da Amazônia. E o volume de assuntos, de coisas importantes que a Marina vem tocando em negociações com o mundo inteiro, seria um prejuízo gigante para o governo se ela deixasse, né, Pedro, a estrutura do governo. Ela preferiu negociar. Chegar no acordo e discutiram o que deu norte à história toda foi quem vai decidir isso da Foz do Amazonas? Vai ser depois de que estudo? Que órgão vai? Entregaram ao IBAMA, confiaram ao IBAMA e o IBAMA decidiu. E se me permite, claro. Gabi, é natural que haja esse desconforto, é natural que seja assim. Isso é um governo democrático. Sim. Cada um vai apontar para um lado. Isso. E o Lula tem essa tradição, o presidente Lula, de jogar pontos conflitantes na mesma mesa e dali depois saiu uma solução. Então isso faz parte do processo. Agora, o ponto nevrálgico aqui para mim, o ponto fundamental, é a questão da responsabilização que o presidente Lula traz. É a responsabilização, essa é a grande questão climática que está escondida por trás, que é a responsabilização dos maiores poluidores. Sim. Há um índice, né, Gabi, Chico, dos maiores poluidores históricos, desde a Revolução Industrial, desde a primeira Revolução Industrial, eles medem mais ou menos de 1850 até hoje. 90 empresas no mundo são responsáveis por cerca de 60% da poluição até hoje. Esse pacote inteiro da história, né? E são empresas da onde? Do norte global. Então esse é o jogo. Empresas como ExxonMobil, que está muito interessada, por exemplo, na Venezuela. Sim. Empresas como Shell, empresas como Chevron, mas não só as grandes produtoras de gás e petróleo, também produtoras de cimento, estão nesse pacote. Então nós vamos de 90 empresas que são responsáveis por cerca de 60%. E claro, o mesmo índice vale para os países no mundo. Quais os maiores países poluidores do mundo hoje e historicamente? É importante fazer isso do ponto de vista histórico. Lembrar que o Fernando Novaes, né, professor de história, sempre ir para a história, por quê? Porque esses países se desenvolveram poluindo de uma maneira indiscriminada, e agora tem o discurso muito austero, sobretudo da Europa, que dificulta, por outro lado, isso tem que ser visto realisticamente, o desenvolvimento dos países do sul global. Então o que o presidente Lula está dizendo é o seguinte, tudo bem, nós somos a favor disso, mas vamos ter que criar um fundo. E quem vai pagar mais nesse fundo? Quem vai pagar mais é o norte global, evidentemente, que são os maiores poluidores historicamente e atualmente. Então, o que o presidente Lula faz, ele chama essa cúpula do quê, Gabi? A cúpula da verdade. Então, essa é a cúpula da verdade. Vocês querem verdade? E mais, eu fecho aqui, né? O embaixador Correia Lago chama a cúpula das soluções. Então, a gente não vai reunir aqui só para ficar falando de coisas. É a cúpula da verdade, porque vai mostrar quem está afim mesmo de resolver. Exatamente. E vai ter que ter uma solução. A solução passa por isso. Quem poluiu mais, paga mais. O norte global tem que pagar mais que o sul global. Esse é o papel político do Lula agora. Perfeito, Isso aí. Depois a gente vai trazer também mais informações. Eu já estou adiantando aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? A gente vai trazer também outras informações a respeito da COP30 e de como a gente vai ter ali, por exemplo, a Noruega anunciando um investimento de bilhões de dólares no fundo. Aliás, a Noruega sempre sai na frente nessa questão, né? Começa a falar de dinheiro, eles colocam logo o cheque antes de qualquer outra fala de qualquer outro país. Aliás, um fundo que já tem 1 bilhão do Brasil. Né? Mais 1 bilhão de outros países também. Então, a quantia está aumentando. Isso é muito importante também. Aqui só para a gente não deixar escapar, esse é um assunto que mobiliza muito no nosso chat, seja para dizer que é preciso fazer ou que não, né? E eu acho importante, como o Pedro estava falando, é um governo democrático. Aqui também a gente tem uma bancada bastante democrática. Mas eu queria relembrar aqui uma reportagem de um portal muito sério voltado para o meio ambiente, que é o Sumaúma, né, que fez uma reportagem logo depois que a gente teve o anúncio a respeito disso, sobre esse caminho para autorizar, né, a Petrobras a perfurar esse poço em busca de petróleo, que é ali na bacia da Foz, que contraria um parecer assinado por quase 30 técnicos do IBAMA. Aliás, uma decisão que foi tomada anteriormente pelo próprio presidente do IBAMA, que é o Rodrigo Agostinho, e depois eles acabaram voltando atrás, né?
e o IBAMA tomou essa decisão. Então, foi muito criticada por ambientalistas que assinaram cartas, enfim. Fato é que a gente está nessa área, ainda nessa fase de pesquisa, e ainda a gente vai ter uma decisão depois do que for constatado, né? Esse parecer ainda não saiu, parecer após a pesquisa para ver o que essas atividades vão constar depois dessa fase de pesquisa da Petrobras ali na Foz. Então, só queria fazer essa ressalva. Não, boa observação, sim. É uma boa reportagem também, enfim, e é um portal, né, que é especializado justamente em meio ambiente e faz um trabalho muito sério também. A Suma Uma faz um belo trabalho, recomendável para todos nós. Né? É isso. E a gente traz também, eu vou aproveitar, já que eu citei aqui e a gente comentou, sobre esse anúncio a respeito da Noruega. Então, vou trazer os detalhes aqui, estava pegando a notícia para vocês, da Noruega anunciando que vai investir cerca de 3 bilhões de dólares nesse fundo de florestas tropicais para sempre. Esse fundo que tem 1 bilhão do Brasil, mais 1 bilhão da Indonésia e 500 milhões de dólares da França. Então, está no nosso portal do ECL Notícias também. E essa quantia supera metade da meta de 10 bilhões para o fundo. Então, a gente já está além disso. Né? Dezenas de jornais publicaram também um artigo do presidente Lula pedindo menos discurso e mais ações desses líderes que estão participando da COP30. E, como resultado, a gente teve mais esse anúncio, né? Para além de uma proposta, é um anúncio muito, muito importante, Chico. O Lula quer essa compensação histórica, né? Tudo bem, vamos obedecer, não vamos poluir, o Brasil vai cumprir, mas tem que ter o faz-me rir, senão fica difícil. Daí eu falo desse vanguardismo que a Noruega tem nessa questão, que vem de muito tempo já, eles sempre se dizem presentes em todos esses, em qualquer ação global de combate à poluição, de equilíbrio do meio ambiente. Noruega tem uma política arrojada e não é de hoje. Boa. Eu quero passar para você também, Pedro. Só antes eu queria trazer uma fala do Lula durante esse lançamento do Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, né? Uma proposta que foi feita hoje, que justamente começou essa cúpula, que começa anteriormente, né, da COP30, que é a cúpula dos líderes. Então vamos assistir essa fala, mais essa fala do presidente Lula, a gente volta aqui a conversar. Vamos lá. As florestas valem mais em pé do que derrubadas. Elas deveriam integrar o PIB dos nossos países. Os serviços ecossistêmicos que prestam para a humanidade precisam ser remunerados, assim como as pessoas que protegem as florestas. Os fundos verdes e climáticos internacionais não estão à altura dos desafios que a mudança climática nos coloca. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gás de efeito estufa. Investimentos soberanos de países desenvolvidos em desenvolvimento vão alavancar um fundo de capital misto. O portfólio vai se diversificar em ações e títulos. Os lucros gerados serão repartidos entre os países de florestas tropicais e os investidores. Os recursos irão diretamente para os governos nacionais que poderão garantir programas soberanos de longo prazo. Importante, né, Pedro, esse pronunciamento e, de novo, falando das contradições que tem saído à frente, né, como disse o Chico, também é um grande produtor de petróleo, a Noruega, né? Está ali na lista dos maiores produtores de petróleo do mundo, ou seja, há muita contradição ainda quando a gente fala nesse assunto mesmo. Exatamente, é o que o Chico disse também do faz-me rir, né? Nas COPs nós vemos muitas promessas e poucas entregas. Então veja, o Brasil está preparando algo que é um protagonismo global nesse assunto. O Brasil já vem de uma série de grandes eventos, organizações de grandes eventos multilaterais. Ano passado nós tivemos, a Gabi cobriu muito bem aqui, o G20. Que, vamos lembrar, né, o Brasil era pária no sistema internacional há poucos anos atrás. De repente ele volta, né, ele reintegra-se, né, de repente ele reintegra-se ao sistema internacional. Não vamos lembrar daquela foto em que está Xi Jinping e Biden, na mesma foto, com o fundo ali do Rio de Janeiro, né, o fundo do Pão de Açúcar e tal. Então, o Brasil voltando ao protagonismo. Esse ano nós já tivemos os BRICS. Eu tive a oportunidade de estar lá no Rio de Janeiro,
Os BRICS, a despeito de muito pessimismo que havia antes, foi realizado com sucesso, isso, consensualmente. E agora essa COP. E aí o Brasil, ele chama o protagonismo da COP, até porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo e com grande energia limpa. Como diria o velho Darcy Ribeiro, né, Chico? Apesar de tudo, Deus é brasileiro. Sim. Então a nossa matriz energética limpa nos dá uma vocação, digamos, natural para essa liderança. E o presidente Lula é uma liderança do Sul global, vocal, que consegue coagunar todos esses elementos. Então ele cobra o Norte global de uma maneira incisiva, né? E ao mesmo tempo, veja a jogada política. Ele traz essa COP para onde? Para a Amazônia. Isso é muito importante. Porque o que nós vimos aí na chamada imprensa hereditária, como diz o Chico, o que nós vimos na imprensa hereditária foi mostrar os caos de se fazer essa COP no Pará e que tem que apontar os problemas, os custos, os preços. Mas esse não é o central. O central eles não tocaram. O central é trazer os burocratas para próximo do problema. Uma coisa é fazer nos palácios de Brasília, de Washington, de Londres, outra coisa é trazer para a Amazônia. Isso dá uma centralidade para a Amazônia e para os povos amazônicos. Então isso também é um grande acerto, que é pouco falado e que tem que ser mostrado. Importantíssimo. Excelente essa sua colocação, Pedro, e acho que ontem a Cristina Serra apareceu aqui para conversar com a gente, estava tudo sendo ainda organizado para a COP30, né, para essa primeira cúpula, que são das lideranças, e ela dizendo, a Cris é paraense, inclusive, não sei se as pessoas sabem, mas ela estava lá em Belém e dizendo que para ela existe um orgulho, claro, inclusive de ter a COP30, né, de acompanhar todo esse processo. Então essa sua fala é muito importante nesse sentido. Eu estou acompanhando aqui todos os nossos comentários. A Maria Assi, ela é muito assim perspicaz, também fez uma observação sobre a Noruega. Tem uma mega empresa se beneficiando das riquezas minerais do Pará. Ela acha que 3 bilhões é muito pouco ainda. Justamente, tem uma matéria da BBC, né, que mostra justamente como a Noruega é dona dessa mineradora, que já foi denunciada por contaminação até na Amazônia. Então, o governo norueguês é acionista majoritário de uma empresa que é acusada pelo Ministério Público Federal de contaminar rios e comunidades ali em municípios no Pará. Então, isso é muito importante, os comentários da Maria Si, que nos acompanha. Sim. Não, tem. Você pega o Canadá também. O Canadá, o que tem feito de estrago na mineração no Brasil, eu não lembrava que a Noruega também tem essa história. E a Noruega tem petróleo também, né? Tem que lembrar disso. Daí essa preocupação. Agora, o que a gente está, em matéria de comparação, tem que ser feito é assim. Você tem, de um lado, o negacionismo bruto, puro, ignorante e cego, né, do Trump, aqui no Brasil, do bolsonarismo, da extrema-direita, no nosso vizinho, na Argentina, e você tem os bem-intencionados e você tem os que convivem com a contradição, que no caso o governo brasileiro nesse momento, que é uma baita vantagem, viva a contradição em relação a essa cegueira universal, né? Só dando um dado aqui, complementando, o excelente comentário perspicaz aí da nossa espectadora, que, segundo o JusClima, que é uma organização ambiental muito importante também, que acompanha, assim como a Suma Uma, os dados que eles levantam é que a contribuição por ano, né, os relatos internacionais que eles têm, deve ser de 580 bilhões de dólares ano, para que a gente não chegue naquele aquecimento de mais de 2 graus, que é o que os cientistas apontam como não retorno. Então, de fato, essa contribuição é muito pouca ainda. É pequena. E isso precisa ser organizado de maneira mais eficiente. Fundamental. E isso tem que ser muito bem observado aqui, como a nossa telespectadora, a Maria. Muito obrigada, aliás, por mandar esse comentário. A gente segue aqui, trazer uma pauta importante para a gente falar sobre aquela aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Ontem a gente trouxe ao vivo a apuração ali no plenário do Senado Federal. A gente está vendo aqui a manchete na nossa tela da comemoração do governo, né, depois dessa aprovação, proposta que é uma das principais bandeiras de campanha do presidente Lula. Aprovação que foi muito celebrada. A gente tem, por exemplo, o ministro Guilherme Boulos celebrando essa aprovação, dizendo que é resultado de mobilização popular, justamente porque quando a gente viu essas mobilizações nos últimos meses, muito se falava sobre taxar os super ricos.
né, tinha fim da escala 6x1, enfim, algumas pautas ali sobressaíram. Essa foi uma das principais. Então, Guilherme Boulos diz o seguinte, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, abre aspas, resultado da proposta de Lula acima de tudo, um governo comprometido com o povo e da mobilização das ruas. Fomos às ruas com milhares de pessoas no Brasil inteiro e isso derrubou a PEC da blindagem e agora foi concluída com a isenção do imposto de renda e começar a taxar os bancos, betes e bilionários. Já mostra também um pouco do horizonte do que vem a partir de agora, né, Chico? Aliás, quando conversei com a ministra Simone Tebet, ela confirmou mesmo que é a bandeira do governo, né? Agora, aprovada a isenção, sim, agora partir para cima do esquema BBB, né? Betes, bancos e bilionários. Nesse pacote, o governo Lula já vetou, que eu acho que é uma notícia muito importante, uma tal de bet da Caixa Econômica Federal. Estavam ensaiando ali uma jogatina, uma bet. Isso é surreal. E a loucura que seria, a Caixa que é responsável pelo pagamento ali de muitos benefícios sociais, ela ia dar com a mão e tirar com a outra, porque a bet tira dinheiro do trabalhador, dinheiro da mesa da família. Tá ali a mãe captando feijão, vê a bet e tira. A imagem é essa, não tem outra. Então, seria um absurdo o governo permitir ter uma bet dentro da Caixa Econômica Federal. Isso já foi para o espaço. Era um sonho do Centrão. Isso já foi para o espaço. Agora tem que ir para cima, para completar o pacote, taxar mais mesmo essa gente. Centrão, aliás, que fez para conseguir ficar com a Caixa, né? O Centrão está todo lá dentro. Falaram, não, vai demitir todo mundo do Centrão que não volta com o governo. Ficaram caladinhos na moita, a Codevasp está lotado de gente do Centrão, a Caixa está... Não botaram quase ninguém para fora. Ninguém. O Lula conseguiu aprovar, o governo Lula, reforma tributária e essa questão agora dos 5% de isenção para quem ganha até 5 mil, quase num milagre com esse Congresso que é o pior da história, não tem nem comparação com o outro. Até agora. Já diria o doutor Ulisses. Dizer que acha que é ruim, espera o próximo. Não, esse eu aposto, cara. Nunca teremos uma legislatura pior do que essa, porque ela é reflexo de 2018 e da eleição do Bolsonaro. Ela é muito ainda reflexo do bolsonarismo todo ali, vem forte até 22, ainda se reelege que o Bolsonaro é muito votado, tem que esquecer que foi uma vitória apertada. Então é uma Câmara que reflete o bolsonarismo no auge. Eu acho que isso, pior do que isso, não teremos, não. Pelo amor de Deus, eu quero ter essa esperança minha. Eu também quero, amém, dizer isso. amém. Tomara que seja assim, né, Chico? Eu quero ver seu comentário também, Pedro. Só antes, vou convidar todos nós a ouvir a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito disso e trazendo um pouco do que isso pode significar no dia a dia, na vida das pessoas, né, essa aprovação. Então vamos assistir, a gente volta a conversar. Vamos lá. A partir do momento que 15 milhões de brasileiros vão ter uma renda um pouquinho maior, que pode chegar a um salário por ano, dependendo da circunstância, dependendo do trabalhador, isso significa que o mercado de consumo se amplia, que as empresas vendem mais, que para vender mais você precisa produzir mais, que para produzir mais você precisa contratar mais, que aí é uma roda que gira virtuosamente, que todo mundo ganha, até aqueles do andar de cima que vão pagar um pouquinho mais, vão poder vender mais. Todo mundo vai ganhar com esse projeto, porque nós vamos ganhar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Muito bem, então agora acho que a gente fez uma mágica enquanto o ministro Haddad estava falando. Voltamos diretamente para a nossa mesa redonda já com o Rodrigo Viana. Shazam, né, como diz os mais antigos. Boa noite, Shazam. Rodrigo. Bem-vindo. Oi, Gabi, Pedro, bem. Que honra, hein? Que minha, alegria. Chico Sá. O representante das Minas Gerais, Poços de Caldas. É isso. Sul de Minas na área. É aniversário de posse? Estou entre titãs aqui, meu Deus. Não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés aqui. Rapaz, mas essa fala do Haddad, Pedro, Chico, Gabi, a gente pode falar? Claro. Porque eu fiquei lembrando da época do Bolsa Família, lá nos primeiros governos Lula, quando a oposição na época, o PSDB, chamava de Bolsa Esmola. As pessoas esqueceram isso, né? Mas uma boa turma chamava de Bolsa Esmola. Sempre bom lembrar, né? E aí, bom, além de ser uma bobagem, porque de fato as pessoas, algumas dependiam do dinheiro para comer, a gente já comentou isso muitas vezes, o Chico conhece bem, eu também
circulei em áreas do Brasil onde o Bolsa Família fez a economia girar, aquele círculo virtuoso, como se dizia. 200, 300 reais a mais que não vão para a caderneta de poupança, vão para a economia, vão para o comércio popular e tal. E agora eu acho que essa fala do Haddad sinaliza que a isenção do imposto de renda pode ter o mesmo efeito, eu acho que até maior, porque em alguns casos 200, 300 reais a mais por mês que a pessoa não paga de imposto, o Haddad falou aí, significa quase um salário a mais por ano que vai para o consumo, porque o pobre, a pessoa mais pobre não guarda o dinheiro, vai para... São tantas necessidades. Então, pode ser o círculo virtuoso, aquele papel que teve o Bolsa Família no passado, agora, mais do que algo simbólico, o imposto de renda, é prático mesmo. E é prático para o sujeito que vai, opa, sobrou trezentinho aqui, vou fazer uma compra, como é prático para dinamizar mais a economia brasileira, que já vem num bom momento até, né? Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu achei a fala do Haddad encaixa muito com isso e me faz lembrar aquele outro momento dos governos Lula 1 e 2, em relação ao Bolsa Família e agora com o imposto de renda, a isenção, né, do imposto. Se me permite, é aquilo que um certo economista do século XX, que não é tão lido pelos economistas do mercado, John Maynard Keynes, né, chamava de efeito multiplicador. Porque é uma coisa que o Eduardo Moreira sempre fala aqui, fala nos cursos, né? Porque o dinheiro que está nas elites, né, é um dinheiro que a partir de um certo momento ele vai ser só acumulado. É capital que vai ser gerando mais capital parasitário. Entesourando, né? Vai entesourando. Ele não é jogado no mercado, não é despejado no mercado. Agora, as classes médias e classes mais pobres, tudo que ela tem, ela vai jogar no mercado. Então, ela vai ficar menos endividada, que é o que o professor Haddad falou aí, foi meu professor na USP, né, o Haddad. Que luxo. Tive essa honra. Grande professor, viu? Você que é professor, Rodrigo? Grande professor Haddad. Então, vai jogar dinheiro na economia e isso vai, inclusive, favorecer o empresariado. Ele falou isso também. Porque vende mais. Ele vai ter mais produtos e vai aquecer a roda da economia. Então, o mercado fica mais aquecido e os salários aumentam, o desemprego fica mais baixo, tudo a partir desse efeito multiplicador. Então, é um golaço isso aí. Golaço. Não, o Bolsa Família, eu conheço regiões do país assim, que o Bolsa Família praticamente inventou o capitalismo nesses lugares. É isso. Eram lugares que viviam de escambo. Um matava um bode, trocava por um saco de milho e por aí ia. Chegou o dinheirinho ali, a mercearia da área já cresce, a feira melhora. É o capitalismo. Não é nem o fantasma do comunismo que achava que Lula ia trazer. Lula tem que ser acusado do contrário, levou o capitalismo para algumas regiões do Brasil. É o fantasma do capitalismo nesse caso. De um capitalismo em que as classes mais baixas podem consumir. Eu vi, por exemplo, isso que o Chico está falando, em Serra Talhada, no sertão do Pernambuco. Sim, lá mesmo. Então, no sertão lá, né, no sertão do Pernambuco. Então, o pessoal dizia, e não é assim esquerda, era o povo ali, gente... O Bolsa Família é o que... Eu vi isso de comerciante local. O Bolsa Família é o que permitiu para o meu supermercado dobrar de tamanho em 5 anos. Sim. Porque daí o povo que não consumia, que só trocava isso, né? Trocava milho por arroz, passou a ter dinheiro na mão para fazer compra, né? E dinheiro, inclusive crédito, porque tem a perspectiva de continuar recebendo o Bolsa Família, né? E isso agora é a mesma coisa. O sujeito tem um emprego, se ele ganha 4 mil por mês... Faz a conta, ele vai ter 250 a menos de imposto de renda, são 250 a mais que ele pode fazer uma prestação. Se fizer isso usar bem isso, pode ser muito favorável à pessoa e à economia brasileira. Tanto que o Haddad chama de 14º salário, principalmente para algumas pessoas. É perfeito. É isso, e muita gente vilanizou, né, o Bolsa Família. Olha, qualquer ideia de bem-estar social, de melhora para a população, tem um cinismo da classe média para cima, nas regiões metropolitanas, que é total mesmo, que tira onda, faz piada no bar com essas bolsas, chamando de Bolsa Miséria, Bolsa aqui, Bolsa Lula, Bolsa Voto. É um cinismo clássico da classe média brasileira. Isso aí. O cara tá bem bom lá, vive bem, não vai dormir sem comer, tá lá, pede um hambúrguer, iFood. Tem lugar que não chega iFood, gente. É isso. É isso, Chico. A gente vai voltar a falar desse assunto também. Quero lembrar a todos que estão nos acompanhando aqui neste N2 que nesse domingo a gente vai ter o lançamento do livro do Edu Moreira. Ele está prestes a lançar o É Só um Jogo e Se Nada Disso Fosse Real. Então a gente tem um lançamento oficial nesse domingo, que é dia 9 de novembro, 8 horas da noite. Você pode ir lá em ecl.com.br/livro
para você poder assistir o evento e também para garantir desconto para conseguir comprar o livro com desconto durante o evento desse domingo, mas tem que estar ali assistindo. E aí a gente vai falar sobre inteligência artificial, sobre realidade fragmentada, assuntos que permeiam as nossas vidas dia e noite agora, todos os dias. Nossa, essa é uma invasão total, né? Você pega ali de 8 aos 80, todo mundo brincando na tal de inteligência artificial, mas tem com todos os seus perigos ali embutidos. É isso. Então fica o recado aqui para todos que nos acompanhem, não deixe de se inscrever em isl.com.br/livro. E hoje a gente ainda não tinha falado sobre os desdobramentos, né, da Operação Mais Letal do Rio de Janeiro. A gente tem novidades a respeito desse assunto. O diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, ele disse hoje que a Polícia Federal já abriu um inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. Investigação que foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Ele foi para o Rio de Janeiro nessa semana, vocês devem se lembrar, para acompanhar os detalhes, os desdobramentos da operação, né, das forças de segurança, que foi a mais letal, como eu já disse. Também houve entidades ligadas a direitos humanos, né, a moradores das comunidades que foram atingidas. Então, essa investigação, né, essas investigações, elas vão atuar em duas frentes aqui, para quem está nos acompanhando entender melhor, sobre os esquemas de lavagem de dinheiro, algo que, inclusive, o ministro Fernando Haddad, a gente falava agora há pouco dele, ele tem batido muito nessa tecla, né? Então, esquemas de lavagem de dinheiro de facções e de milícias e, em outra frente, infiltração de organizações criminosas no poder público. Isso é muito importante também. O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Só para a gente concluir, também chamar o nosso convidado que está nos esperando aqui. O ministro Alexandre de Moraes, ele solicitou imagens das câmeras, né, da operação no Rio, porque tem várias denúncias de uso excessivo de forças policiais, e ele apontou também um problema que é fundamental, que a polícia técnico-científica ela é subordinada à Polícia Civil, quem está fazendo a perícia, né, justamente. Então, isso compromete, claro, a independência das investigações. Aliás, acho que essa investigação é muito importante para ver como é que foi o acompanhamento do Ministério Público a todas essas perícias, né? Porque o Ministério Público se pronunciou muito rapidamente, fez uma coletiva de jornalistas à época ali da operação para dizer que ia acompanhar de perto toda essa perícia. Vamos chamar o nosso convidado aqui, o Felipe Pena, que é psicólogo e também professor da UF. Professor, um prazer te receber mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Ana, boa noite a todos, o prazer é meu estar aqui mais uma vez. Prazer te receber também, professor. Quero te ouvir, bom, primeiro sobre essa novidade que a gente tem, que é esse inquérito para investigar o crime organizado e também o âmbito dessas operações, né, que aconteceram ali no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é a mais letal, e como é que está sendo feito todo esse trabalho de perícia. Acho que é fundamental a gente ir atrás dessas respostas, né? Bom, se é para investigar a infiltração do crime organizado no poder público, tem que começar pelo Flávio Bolsonaro, né? Porque eu preciso lembrar a todos e a todas que o Flávio Bolsonaro deu a medalha Tiradentes, a maior honraria aqui do estado do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual, ao matador Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, o matador de aluguel, que vocês devem lembrar, foi morto por policiais na Bahia. Então, o primeiro a ser investigado, os primeiros a serem investigados, tem que ser os integrantes da família Bolsonaro, que sempre empregaram milicianos em seus gabinetes. Aí já está uma prova maior do impossível da infiltração do crime organizado, da milícia, no poder público, nos gabinetes de deputados. Mas se investigar direitinho, viu, Ana, chega ao governo do Estado, chega a meandros aqui do governo do Estado. Esse é um ponto. O segundo ponto, como vocês sempre me chamam para fazer análises um pouco mais semióticas e psicológicas, eu queria chamar a atenção que esse massacre horrendo que aconteceu no Rio de Janeiro faz parte de um outro tipo de guerra também, além dessa guerra que é anunciada. É a guerra semiótica que a extrema-direita produz nesse país há quase 10 anos. E ela tem inspiração nazista muito clara. Você pode encontrar isso nos discursos de Goebbels, nas estratégias de Goebbels, e está muito bem fundamentada num livrinho chamado A Linguagem do Terceiro Reich,
do linguista Victor Klemperer, que era um judeu que ficou no gueto durante a Segunda Guerra Mundial, alemão, e em 1946 ele apresentou as conclusões de seu estudo enquanto estava no gueto sobre as linguagens do Terceiro Reich, que usa diversas estratégias, mas a principal delas é a produção de neologismos. Foi assim com a palavra esquerdopata, que aliás foi invenção de um jornalista que já se arrependeu e cujo nome eu nem vou citar. Depois, com palavras que vieram em seguida, como neutralizar. Como assim neutralizar, meus caros? Se matou, 120 pessoas foram mortas e o governador usa a palavra neutralizar. E agora se introduz o termo terrorismo, narcoterrorismo, né? Um neologismo, né? Uma nova palavra, mas que tem consequências nefastas. Por exemplo, a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos, já que é um Estado terrorista, se autoproclamando terrorista, caso a Câmara vote isso, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Eu espero que não vá acontecer. Mas isso é para explicar que todas essas invenções, essas palavras que parecem ingenuamente colocadas, têm obviamente uma estratégia semiótica política muito bem definida e penetra no símbolo, né? A simbologia, no inconsciente coletivo da população, que passa a apoiar esse tipo de ação. Passa a apoiar, inclusive, caracterizar as facções criminosas como terroristas. Isso é muito grave, isso precisa ser denunciado e não pode passar de jeito nenhum, sob pena da gente perder a soberania nacional, sob pena de ter realmente uma intervenção e, principalmente, sob pena de ter um golpe continuado, que no fundo, Chico, me parece que é o que eles querem. É um golpe continuado. A intervenção americana significa a última tentativa de ter sucesso naquilo que fracassou no dia 8 de janeiro, naquilo que fracassou e que foi devidamente denunciado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem que ter muito cuidado com essa guerra semiótica. Eu queria pegar o gancho da sua fala, professor, aqui para trazer um pronunciamento também do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, porque você falou do narcoterrorismo, né? O que o Hugo Mota falou agora, né, de uma união dos três poderes no enfrentamento ao crime organizado? E ele disse que o parlamento não vai aprovar medidas que coloquem em risco a soberania nacional. A apuração que é da CNN. Vou colocar aqui na tela a fala para a gente poder ler juntos aqui o que diz o Hugo Mota. Não tenho a menor dúvida de que qualquer mudança legislativa que coloque em risco a soberania nacional não será aprovada. Nosso compromisso é com a soberania, mas também com o enfrentamento firme ao crime organizado. Ele estava num fórum em Buenos Aires, na Argentina, foi lá que coletaram essa fala dele. Pedro, vou puxar aqui sua especialidade, que é em relações internacionais também, para pegando aqui juntamente a fala do professor, né, Felipe, nessa guerra ideológica que a extrema-direita produz no país e que, quando traz esse termo, né, importa esse termo narcoterrorismo, também está se juntando a um diálogo com a extrema-direita do mundo todo, né? Com uma intenção muito clara. Sem dúvida, Gabi. Um abraço para o Felipe, amante de Belchior, como todos nós, né? Veja, a porta-voz da Casa Branca hoje deu uma declaração de que, se for preciso, né, dando a entender que, se for preciso, eles acolherão o pedido do Cláudio Castro, governador do Rio, para intervir no Rio de Janeiro de bom grado. Né? Essa é a insinuação clara, uma insinuação clara que está colocada lá pela porta-voz da Casa Branca. No começo dos anos 2000, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, os Estados Unidos eles patrocinaram duas cruzadas globais, duas guerras no mundo. Uma foi a guerra ao terror. Inclusive, o grande arquiteto da guerra ao terrorismo faleceu essa semana, o senhor Dick Cheney, não é isso, Rodrigo? Sim. Dick Cheney, que foi o vice-presidente do Bush e o grande arquiteto dessa guerra ao terrorismo. E, ao mesmo tempo, eles fizeram as guerras às drogas. A guerra ao terrorismo não nos pegou aqui na América Latina. Ela se voltou para as guerras eternas no Oriente Médio. Já a guerra às drogas tinha como alvo principal a Colômbia e países latino-americanos. Agora, eles fazem uma junção dessas guerras, que é a guerra ao narcoterrorismo, para fazer essa operação que eles claramente têm feito na Venezuela, que é uma operação de regime change, como é a linguagem do Departamento de Estado americano, de troca de regime. Regime change é uma troca de regime, que vai, né, como diz o Trump, né, autoriza inclusive a CIA a operar em território venezuelano e, ao mesmo tempo, ameaça com a mesma
questão do narcoterrorismo, países como a própria Colômbia, que hoje é governada pelo Petro, um governo de esquerda, o primeiro governo da esquerda da história da Colômbia, ameaça o México e agora mira no Brasil, ameaça o Brasil, e claro, com os maiores lacaios da história que esse país já produziu, como Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o próprio pai, o grande, né, o Jair Messias Bolsonaro, que é o maior traidor da pátria de todos. Então é muito sério, né, essa linguagem do narcoterrorismo que tem sido aplicada, porque dá uma brecha para intervenções americanas dos Estados Unidos nesses territórios, inclusive no território nacional. Gabi, super legal essa análise aqui e trazer e juntar as duas coisas, né? A guerra ao terror, agora a guerra ao narcoterrorismo. Então, numa você atacava lá no Oriente Médio, agora você ataca aqui na América do Sul, que aliás foram os dois grandes polos de resistência ao projeto imperial dos Estados Unidos depois que acabou a União Soviética. Tinha dois polos, um era os países onde ainda havia o nacionalismo árabe, todos já desmontados, Líbia, Iraque, Síria, etc. E outro, aqui a América do Sul. Você atacou uma com a guerra ao terror e ataca a outra com a guerra ao narcoterror agora. Mas eu queria só voltar àquele tema que você leu agora há pouco, Gabi, a história de que a Polícia Federal vai atuar na questão da lavagem de dinheiro. E aí eu queria só chamar a atenção para uma palavrinha que está aqui nessa atuação da Polícia Federal. Vai atuar em relação às facções e milícias. Eu queria entrar nessa palavra aí, porque até agora as ações, e o Felipe Pena pode falar muito melhor, que está lá no Rio de Janeiro, mas a gente acompanha daqui e conversa com gente também do Rio. Quer dizer, até agora, o Cláudio Castro centrou tudo nas facções. É como se não existisse milícia. E a gente sabe que a milícia existe e tem relações com os amigos dele do bolsonarismo, do Cláudio Castro, né? Então muita gente, o Chico mesmo falava outro dia que, bom, entraram, mataram 120, não ocuparam a área. Ficou uma avenida aberta, talvez, para as milícias entrarem ali no Complexo do Alemão. Não sei se é o caso, porque não é tão simples, mas investigar as milícias. E talvez por isso também que o presidente Lula, que no começo adotou uma tática muito recuada em relação ao massacre do Rio, passou a falar em matança, talvez já sabendo que a investigação pode chegar no governador ou em gente muito próxima do governador. Por quê? Porque a Polícia Federal, se investigar a milícia, bate no governador, não tem outro jeito. E bate no bolsonarismo. Inevitavelmente. É inevitável. Então eu acho assim, uma mudança, uma ação muito importante. A gente nos próximos dias, essas investigações demoram às vezes, nas próximas semanas, pode ter aí informações valiosas que vão bater em gente aí do círculo do Cláudio Castro, com certeza, Chico. Com certeza. Chico. Não, por favor, convidado tem prioridade aqui. Vai lá, professor. Não, só queria concordar com o Rodrigo, dizer que exatamente por isso que eu comecei a minha fala, Rodrigo, falando sobre a família Bolsonaro e a medalha Tiradentes, que foi dada ao talvez o miliciano mais famoso desse estado, Nóbrega, que foi o Adriano da Nóbrega, né? O matador de aluguel, o famoso matador de aluguel. Além disso, o Flávio Bolsonaro empregou a mulher e a mãe dele no seu gabinete. As relações são notórias. Relações que, como você muito bem diz, e com total razão, estão no governo do estado, que é aliado da família Bolsonaro. Por isso Cláudio Castro não fala em milícia. O Rio de Janeiro todo está loteado, a gente sabe disso, e grande parte desses lotes pertencem a milicianos, que são ex-policiais, ex-bombeiros, às vezes policiais da ativa mesmo. Há muito tempo, um delegado aqui no Rio de Janeiro chamado Rodrigo de Oliveira, quando foi subsecretário da Polícia Civil, classificou de narcomilícia, porque a milícia há muito tempo faz, inclusive, alianças com o narcotráfico, com o próprio PCC de São Paulo, que entra aqui e faz aliança com algumas facções de milícias no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho também faz. Né? Eu estou aqui e estou vendo, estou observando tudo isso de perto, então não dá para ter essa ingenuidade. Essa investigação vai acabar no governador, que tem outros telhados de vidro além desse, claro, mas esse é gravíssimo, está na ordem do dia, por isso ele não fala em milícia. E um outro dado, eu não sei se vocês lembram, mas está aqui na minha memória ainda, quando o Ramagem, né, o delegado Ramagem, ele era chefe da ABIN, um de seus assessores, um policial militar, foi preso aqui no Rio de Janeiro, vocês vão lembrar, e ele estava fazendo contatos com milicianos e dando apoio logístico a determinadas facções de milícia para tomar territórios. E por que isso?
eu quero lembrar que o Ramagem era pré-candidato à Prefeitura do Rio e sabia que só podia ter votos em determinados territórios com a bênção de milicianos. E alguns desses milicianos não eram seus correligionários. Então ele usou a ABIN, segundo investigações da Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, para tentar ajudar alguns milicianos, que são policiais, a tomar territórios para que ele pudesse entrar e ter votos. Veja a que nível chega o Rio de Janeiro. O nível de penetração das milícias, da criminalidade, da conquista de territórios por parte dos milicianos é gigante no Rio de Janeiro. Eu diria que é até maior do que a do narcotráfico. Hoje sim. E aí, claro, como hoje é maior que o narcotráfico e muito mais perigoso, né? Porque está infiltrado no Estado, porque tem deputados estaduais, deputados federais, tem tentáculos na máquina estatal. Então é muito mais perigoso que o próprio narcotráfico. Que os verdadeiros traficantes, vou usar um lugar comum, mas todo mundo sabe disso, não estão lá no morro. O que a gente vê nas favelas e na comunidade são os vendedores da ponta, os gerentes da ponta. O verdadeiro traficante está na Vera Soto, na Delfim Moreira, né? Está aí no bairro dos Jardins, em São Paulo. Mas quem é que vai querer falar sobre isso? Quem é que vai querer apontar o dedo? Por isso que é tão importante, Rodrigo, você tem toda a razão, que seja monitorada a lavagem de dinheiro, que sejam feitas operações como foi feita aquela que chegou lá na Faria Lima, lembra? Sim. Essa aí eles têm medo. E ninguém quer falar sobre isso. Tem que chegar na Faria Lima, tem que chegar na Vieira Solto. Só assim se resolve o problema da violência no Brasil, ou pelo menos se ameniza o problema da violência. Não é matando 120 pessoas na periferia. Né? E, de novo, vale a lógica do Chico Sá. Se matou, não se ocupou território. Vai deixar para quem? Para os aliados do governador, né? Para aquela ala criminosa que rende votos à família Bolsonaro e ao Cláudio Castro. É gravíssima a situação. Tem que haver aqui um procedimento do governo federal muito sério. O problema é que isso virou uma disputa política. E como eu disse antes, uma disputa política que também carrega um componente, que é essa guerra semiótica, que produz significado, que entra no imaginário público, que produz uma simbologia que acaba captando também a população. E, só para finalizar, eu sei que muitos comentaristas de emissoras de televisão brasileira, de portais conhecidos, estão inclusive sendo censurados, não podem falar o que pensam. Muitos deles queriam dizer que Cláudio Castro deveria ser preso, mas não podem dizer, porque os seus diretores de redação ou os donos das suas emissoras estão com pesquisas na mão, vendo que a população está apoiando esse tipo de violência, boa parte da população, pelo menos, e está censurando esses comentaristas. Eu sei disso, tenho certeza que o Chico sabe, Rodrigo, vocês todos sabem disso. Então acaba contribuindo para essa espiral do silêncio, que é um conceito da Elizabeth Neumann. É uma espiral do silêncio. As pessoas sabem, pensam, mas se calam sobre o que está acontecendo. Tudo isso é gravíssimo, Rodrigo. E a gente vai ficando nessa espiral à mercê desses milicianos que são, em última instância, quem mandam no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Chico, rapidinho para a gente... O Chico Alves escreve muito sobre isso, sobre o comportamento da imprensa, hoje no nosso portal. Exatamente sobre essa virada que deu a imprensa brasileira, não que tivesse sendo progressista em algum momento, mas é assustador o que a Rede Globo, por exemplo, mudou de comportamento em relação a esse assunto. Eles deram uma matéria de assessoria de imprensa no Fantástico. A Globo News, que é o braço da cabo deles, também mudou completamente, esqueceu qualquer ideia de direitos humanos, não chama de matança, muito pelo contrário, faz propaganda do Cláudio Castro. É uma mudança louca, mas como diz o Chico hoje, triste da imprensa que não chama o que aconteceu de matança. Perfeito. Chico, quero muito agradecer aqui a presença do professor Felipe Pena, que também é psicólogo, professor da UF. Sempre um prazer te receber. Até a próxima, Obrigado. professor. Valeu, Felipe. Obrigado, gente. Prazer é meu. É um prazer ouvir vocês. Valeu, querido. Tudo nosso. E a gente vai ao Rio de Janeiro agora, porque o ICL vai receber uma medalha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a medalha Pedro Ernesto, que é a maior honraria concedida pela Câmara dos Vereadores a pessoas e instituições, pelo reconhecimento ali e pelos serviços prestados à sociedade. Então, Lucas Rocha, Eduardo Moreira e também a gente tem a companhia lá de um vereador, né? O vereador do PSOL, William Siri, que está junto com eles ali. Então, boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto da Câmara Municipal. Estou aqui com o Eduardo Moreira, com o William Seri, vereador do PSOL, que deu essa honraria ao ICL. Queria perguntar ao Edu primeiro qual a importância desse reconhecimento, né, que o ICL está recebendo aqui no Rio de Janeiro, né? Você vai receber essa honraria, né, em nome do ICL. Eu acho que é muito especial para a gente. Eu agradeço ao nosso amigo vereador William Seri, porque a gente está no ar há muito pouco tempo e a gente conseguiu chegar em muitos lugares, né? A gente hoje em dia no ICL atinge literalmente milhões de pessoas todos os dias, os nossos noticiários, como as pessoas estão assistindo agora, mas também com o nosso portal, com as nossas aulas, com os nossos cursos. E eu repito muito, Lucas, que as pessoas, elas não têm opinião sobre os fatos. Que a pessoa não tem como estar no tiroteio para ver quem tinha razão, não tem como estar na Amazônia para ver quem está desmatando, ela não tem como estar em Brasília para ver quem está votando isso, aquilo e qual a opinião de cada um. As pessoas têm opinião sobre a versão dos fatos que é levado até elas. Então, você levar para as pessoas uma versão dos fatos que tem essa preocupação de ser independente, e independente não quer dizer imparcial. Muita gente diz, mas você está sendo parcial. Claro, todo mundo é parcial. Parcial vem de parte. Todo mundo olha as coisas de uma parte do cenário. Ninguém consegue ver o todo, né? Mas a gente é independente. Isso faz com que a gente ofereça uma novidade. E essa novidade, eu acho que ela mexeu com muitas estruturas e tem trazido para muitas pessoas esperança. Eu acho que é um mundo que é a palavra-chave que as pessoas estão buscando desesperadamente, é esperança. E aqui, várias pessoas do ICL vieram nos assistir aqui. Eu queria já deixar um agradecimento público para todo mundo que veio aqui. Elas olharam para mim e falaram assim, vocês nos dão esperança. Então é muito especial. Eu acho que o time todo do ICL, aqui atrás das câmeras, tem o Bernardo, tem a Ajuda ao Piva, tem a galera do ICL. Eu acho que todo mundo se sente assim, agraciado com essa homenagem que nos é feita, porque é um prêmio de centenas de pessoas que todos os dias dão o seu melhor, às vezes acertando, às vezes errando, para poder tentar fazer uma coisa diferente. Vereador, eu queria também te puxar para essa conversa, né? O senhor que deu essa medalha para o ICL, qual a importância de uma mídia independente, principalmente no momento que a gente está hoje, né? Que a gente teve uma chacina horrorosa aqui no Rio de Janeiro, né? Qual a importância de ter esse jornalismo contra-hegemônico? Olha, é fundamental, né? Porque a gente vê que estruturalmente são poucos os portais, né, de esquerda que a sociedade quer se informar e o ICL vem com uma forma inovadora. A gente sabe muito da cabeça aqui do Edu, nessa forma, essa cabeça brilhante que tem, mas a gente decidiu que justamente dá para o ICL porque a gente pensa de uma forma coletiva e não só individual. Eu sei que o Edu trabalha nessa lógica coletiva, por isso que homenagear o ICL, homenagear você, homenagear o Edu, homenagear todo mundo que trabalha e essa comunidade toda, que eu também faço parte dela. Já estou há muito tempo falando com o Edu aqui, né? Desde 2018 já acompanho ele, vi o nascimento, né, do ICL, então essa comunidade precisa ser representada, né, e com essas homenagens aqui na Câmara de Vereadores. Então fico muito feliz, é honra minha, né, poder homenagear o ICL. Eu sei que são 5 anos de ICL, mas espero que mais 10, 15, 50, 100 anos, muito mais aí, para transformar a vida aqui do Carioca e do Brasil e do mundo como todo. Aluno da nossa pós-graduação. Verdade. Então assim, eu ia falar que eu ia falar no meu discurso daqui a pouco, mas a verdade é, eu sou um eterno, eu sou um membro eterno. Então, assim, são muitos cursos, né? Empreendedor mestre, investidor mestre, enfim, pós-graduação, são mais de 200 cursos, né? Eu já assisti curso do pastor Henrique Vieira, que está aqui atrás também, acho do Leonardo Boff, que também está aqui, também está ali. Enfim, são diversas pessoas, né? Que a gente vai se formando também por vocês, né? Não só a questão da notícia, que vocês foram, e aí eu acho que é importante isso. As notícias agora na última semana do Rio de Janeiro, vocês foram fundamentais, né? A gente sabe que o ICL acaba que está muito em Brasília, muito em São Paulo, pega algumas coisas do Rio de Janeiro também, mas essa semana o que vocês fizeram foi fundamental. Então esse é o ICL, por isso essa homenagem a todos vocês e a nossa comunidade, vou colocar aqui a nossa comunidade ICL. Posso pedir um favor para a galera que está assistindo? Sempre tem assim, dezenas de milhares de pessoas assistindo. Vamos seguir o William Seri, a gente está no ano que vem, ele é vereador, então não é a eleição do ano que vem, mas temos uma eleição importante no ano que vem, ele é uma liderança política importantíssima no Rio de Janeiro, e eu queria pedir para todo mundo que pudesse seguir ele, William Seri, ali no Instagram, você vai entrar, vai aparecer logo ali um dos primeiros, perfil verificado, então todo mundo que puder fazer agora, vamos fazer agora, para mostrar que a nossa comunidade também está junto com ele. É isso, valeu, tamo junto, um abraço, galera. Bom, pessoal, voltamos com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Lucas Rocha, aqui conversando com o Edu Moreira e também com o vereador William Siri, que estão ali a postos para receber o ICL, receber a nossa comunidade também que está nos acompanhando aqui nesse N2, receber essa honraria, né? A gente fica muito feliz também e o nosso abraço aqui à distância do nosso estúdio de São Paulo também a todos. Trazer mais um recado aqui para você que nos acompanha de que o ICL está concorrendo ao Prêmio Reclame Aqui de 2025 e eu gosto sempre de usar a frase do Chico Sá, que é: a gente está concorrendo ao Prêmio Reclame Aqui para você não reclamar. Para ficar cada vez melhor e não precisar nem reclamar. É isso aí, então é para o contrário, né? Foi indicado para premiação de um bom atendimento, então de não reclamação. Se quiser reclamar também pode, né? Todo mundo tem direito, né? Mas Sim. Mas é uma boa... Que será bem atendido, né? O importante é atender bem quem reclama. Isso é que dá o prêmio. Perfeito, é isso aí. Então dá para acessar icl.com.br/prêmio e votar no Instituto Conhecimento Liberta e confirmar. No ano passado a gente ficou em primeiro lugar e numa outra categoria, né? De EAD e de cursos também. E dessa vez a gente está nessa categoria de confiança do consumidor no ICL. Então, chamando também a nossa comunidade aqui para participar junto com a gente. Agora a gente volta aqui para o nosso noticiário, gente, com uma notícia do prefeito de Sorocaba. O pessoal conhece ele também como o prefeito TikToker, né? O Rodrigo Manga, que foi afastado do cargo por 180 dias. E ele é investigado por um suposto esquema de corrupção em contratos municipais na área da saúde. Você está vendo aqui a manchete do nosso site, do ICL Notícias, também as imagens do Rodrigo Manga. Ele reagiu e disse nas redes sociais, né, fez um pronunciamento, dizendo o seguinte, abre aspas, incrível, me afastaram do cargo de prefeito. Os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, fecha aspas. E ele fez referência a uma possibilidade de candidatura dele, né, ao governo de São Paulo em 2026. Vamos chamar também aqui o nosso convidado, que é o jornalista José Paulo Kupfer. Faz tempo que eu não conversava com o Kupfer, de outros tempos ali, de outros jornais que nos encontramos de novo. Kupfer, bem-vindo. Opa, não temos ainda o áudio do Kupfer. Acho que você tem que abrir o seu áudio por aí, Kupfer. Já a gente volta a conversar. Acho que ele mutou o próprio áudio. Mas a gente já volta a conversar com ele por aqui também. Voltou? Vamos ver se agora funcionou? Ainda não. Ainda não. Mas a gente vai resolver essa questão. Por enquanto, a gente vai falando aqui do prefeito TikToker. Opa, eu ouvi aqui um barulhinho. Agora temos. Kupfer, agora sim. Boa tarde para você. Bem-vindo. Não, tá tudo ok. É que eu tinha tirado o microfone para não atrapalhar vocês aí. Não tem problema, Kupfer, agora a gente ouve. Você chamou, lembrou dos velhos tempos, aí eu derrapei. Mas já está tudo ok. Bem-vindo. É um prazer enorme, que eu estava dizendo, estar aqui com essas lendas do jornalismo brasileiro, o Rodrigo, o Chico, e... Vamos lá, é um grande prazer, tive esse convite, foi uma surpresa, gostei muito, quero repetir. Boa! Então já fica o convite para a gente repetir também, claro. A gente traz agora essa notícia aqui do Rodrigo Manga sobre essa investigação, um suposto esquema de corrupção ali relacionado à área da saúde, né? E claro, em contratos municipais, porque a gente está falando do prefeito de Sorocaba. Queria ouvir o seu comentário sobre isso, Kupfer, porque é um prefeito que ficou muito famoso ali por fazer os vídeos, né, os cortes para as redes sociais, enfim, e atuando ali naquele esquema da extrema-direita que é o de fazer cortes, né, para as redes e atuando muito fortemente nisso. Eu vou comentar contigo, assim, como um cidadão comum, porque eu não acompanho, né, o Rodrigo Manga, de fato eu não acompanho o que ocorre no dia a dia de Sorocaba. Mas ele é um sujeito conhecido, porque ele usa redes sociais, usa intensivamente, e ele tem essa postura, esse jeito
assim, ultramoralista, de um conservadorismo reacionário, e aí você tem um certo padrão. Esses caras, querida, são corruptos. Pode ir firme nessa história. E o sujeito agora, enfim, deu uma escorregada lá, pegaram ele. Vamos ver, ele deve ter direito, espero, a todo um processo decente, em que ele possa se defender e que também a acusação seja profissional, seja bem feita e que ele não consiga explicar bem essas histórias. Eu acho que ele não vai conseguir explicar bem. Você lembra, Rodrigo, teve uma operação ali que o prefeito foi alvo, que ele fez... A primeira coisa que ele fez foi para as redes sociais. Sim. Acho que estava até de pijama ainda, sim, né? Sim. E o nome é bom, né? Operação Copia e Cola. A operação da PF de abril. É um esquema de licitações para amigo, é um esquema pesado. E é Polícia Federal. E fizeram a operação e o afastamento só veio agora. Veio uma prisão rápida ainda em abril e agora se confirmou. E a Polícia Federal só rolou o afastamento agora porque essas investigações foram confirmadas agora. Então não é que inventaram do dia para a noite, esse cara está aparecendo demais, é TikTok, vamos lá fazer alguma sacanagem com ele. Não, é uma apuração longa, durou quase um ano inteiro. É um rolo medonho, é na área de saúde, é com um amigo dele, sabe, inventar, sabe, Kupfer, aquelas empresas que você cria só para prestar serviço à prefeitura, do dia para a noite a empresa tinha lá R$10 de capital, 6 meses depois a cidade inteira conhece a empresa, sabe, é esse tipo de coisa. Agora, Pedro, o que chama atenção, e Kupfer também, um prazer estar aqui com o Kupfer, é que ele estava se lançando, estava botando literalmente as mangas, né, as manguinhas de fora. O pessoal não viu porque a gente está com corte as manguinhas diferente de fora, para ser candidato a governador. E ele embola um pouco o jogo, não sei se teria 5%, 10%, mas algumas pessoas acham que ele poderia criar um certo ruído aí sendo candidato. Ruído do lado conservador, porque ele vai tirar voto, ou dividir pelo menos o eleitorado do lado conservador. Ele é discípulo do Bolsonaro, ele se fotografava o tempo inteiro, ele usou muito o Bolsonaro para ter essa popularidade dele em Sorocaba. Apesar de ser um cara que não ia muito para esse discurso da porrada e bomba, era um cara mais assim de fazer gracinha. Não, agora tá querendo o exército na rua. Agora também quer? Tá em Brasília, ele foi para Brasília agora, para ter que colocar o exército, prender todo mundo, é a mesma coisa. Bandido bom é bandido, Manga, isso bandido bom é bandido o quê? Né, o Manga, agora ele vai ter que explicar. É porque ele diz de uma forma palhaça ali, que é a estética do TikTok, mas no fundo ele é um homem quase de Ustra. De tortura, tá? Porque eles dizem hoje, a extrema-direita consegue dizer rindo num vídeo do TikTok de 15 segundos. Eles conseguem dizer essas coisas, parece que eles estão ali defendendo outro tipo de história. Mas o fundo é o mesmo do bolsonarismo. O Bukele é isso, né? O Bukele faz as maiores atrocidades com muita popularidade no TikTok. Sim. O Milei também. O Milei não mandou ninguém aqui na cúpula do clima, né? E esse prefeito de Sorocaba é do PR. Ele tem um processo de tarcinização aí com essa coisa da polícia. Então é do mesmo partido do governador, do Tarcísio. Então é uma figura que é perigosa. E ele mesmo está dizendo, são os meus inimigos que não querem que eu vá para concorrer ao governo do estado e tal. Ele diz isso, ele diz isso. E realmente seria algo raro, né? São Paulo geralmente leva para o governo do estado gente que circula mais pela capital ou pela região metropolitana, né? Bom, o Tarcísio circulou de outro estado. Foi importado de outro estado. Mas seria um caso raro de um prefeito que vem de uma cidade de médio porte, médio para grande, né, Sorocaba, tentar um voo aí para o governo do estado. Primeiro vai ter que se explicar na polícia, né? E é algo muito importante que você ressalta, né, Rodrigo? Porque o quanto rede social se converte em voto, isso não é necessariamente uma regra, né? Então, também, se quiser realmente entrar para a briga política das urnas, aí já é outra coisa, né? Ele entrou, ganhou, né? Assim, até com alguma... Não, digo do governo... de governo de São Paulo é outro departamento, né? E aí, só também para lembrar que desses que gostam de fazer barulho nas redes, a gente tem o Marçal,
Pablo Marçal inelegível e cheio de processo também, vai responder um monte de processo. E agora esse prefeito de Sorocaba. É meio típico, Rodrigo. Você sabe, esses caras, eles têm rabo preso quase sempre, né? Quase impossível que eles não tenham um problema por trás dessas histórias. Mas, enfim, eu tinha pensado, quando me chamaram hoje, o dia seguinte do famoso Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse é um assunto que tem todo mês, é mais ou menos sempre a mesma história, mas desta vez foi diferente, viu? Está sendo um negócio diferente. Se vocês toparem, quiserem, se for interessante para o público, a gente pode falar um pouco sobre isso, porque aconteceu uma coisa que eu acho, se não é inédita, é muito, muito incomum. Aconteceu o seguinte: o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, em 15% ao ano, uma taxa gigante. Se você tira a inflação, dá uma taxa de 10%, um negócio muito alto. E os analistas do mercado concluíram que o Banco Central foi muito duro na explicação do porquê que manteve essa taxa em 15%, terceira reunião do Copom, desde julho, setembro e agora em novembro, que a taxa está estacionada nesse nível altíssimo. E tinha uma discussão de quando é que o Banco Central ia começar a reduzir os juros, porque ele vai começar a reduzir os juros. E vai começar a reduzir os juros no ano eleitoral. Mas tinha uma discussão de quando seria isso. Aí o Banco Central decidiu manter mais uma vez a discussão era se iria começar esses cortes já na última reunião do ano, que é, se não me engano, dia 9 ou 10 de dezembro, ou se ia começar em janeiro, ou no máximo em março. Bom, aí veio ontem a decisão, aí saiu o comunicado, e aí as pitonisas, os tradutores daqueles textos do Banco Central, que eu chamo, que é escrito em coponês, que é uma língua peculiar do Banco Central, só iniciados conseguem entender o que está sendo dito de fato ali. E esse texto, esse comunicado, tinha uma expressão que era o seguinte, que vai manter os juros neste nível por bastante, guardem o advérbio bastante, por tempo bastante prolongado, como estratégia para fazer a inflação convergir para o centro da meta. O pessoal pegou esse bastante e falou, pronto, agora é que eles não vão mexer nos juros tão cedo, porque se não tivesse esse bastante, que tinha nos outros comunicados, nos meses anteriores, aí, quem sabe. Então, acharam que tinha sido muito duro. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, pode ser que isso reverta, não se tem certeza quanto a isso, mas a Bolsa subiu, continua subindo, ela já vinha subindo, ela já está numa alta fortíssima, já tem gente achando que já está além do teto, que, portanto, vai ter um movimento de queda, mas a Bolsa subiu. Agora, nunca que você acha que a taxa de juros vai ficar alta, a Bolsa sobe, porque a Bolsa compete com os mercados de renda fixa, de aplicações em renda fixa. A renda fixa rende os juros. Quando o juros está alto, ela rende mais. E a Bolsa, que é uma coisa variável, fica menos atraente. Mas não. O negócio deu uma ziquezira, deu um treco, uma coisa... E aí, vocês que gostam de rede social, que tem de explicação, que não explica, tá um festival.
para quem me é do desculpa te ramo, interromper, então a gente já volta a conversar com você. Só um minutinho que a gente vai transmitir imagens ao vivo agora da Câmara de Vereadores, lá do Rio de Janeiro, que o ICL está recebendo a medalha que a gente comentava agora há pouco. Vamos ouvir um pouquinho. Por favor. Senhor Gustavo Jaureg, amigo da infância do senhor Eduardo Moreira. E o nosso homenageado do Instituto... Não, aqui. Nosso homenageado, o Instituto do Conhecimento Liberta, deste ato solene, que vai representar pelo senhor Eduardo Moreira, seu fundador. Bom, e dando continuidade, ouviremos a execução do hino nacional. A gente ouviu, agora há pouco, a gente falava com o vereador e transmitiu imagens da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para receber a medalha Pedro Ernesto. Quem recebe é o ICL, ali representado pelo nosso o Eduardo Moreira. Kupfer, vou pedir só para você amarrar, por gentileza, a sua ideia, que na sequência a gente vai ter que trazer uma outra notícia aqui. Vamos lá. Toda é o seguinte: os analistas estão falando uma coisa, mas os operadores estão fazendo outra. É bom. Interessante isso. É exatamente meio ao contrário do que está sendo falado. Ou seja, isso tudo é um ritual, tá bom, vamos lá, mas é muita conversa, porque, na verdade, o que está fazendo de fato a inflação cair, está caindo um pouco devagar, mas está caindo e vai cair mais, não é a taxa de câmbio tão alta. Ela tem uma influência lá, ela reduz um pouco o crédito, as pessoas que já estão muito endividadas, ou seja, para tomar crédito já está difícil, tem mais dificuldade. Os empresários pensam mais um pouco para investir, porque o custo do dinheiro está mais caro, mas, na verdade, esses juros altos está fazendo com que a diferença entre os juros brasileiros e os juros internacional, especialmente o americano, fique muito elevado. E isso faz com que dinheiro externo venha a ser aplicado aqui no Brasil, independentemente até se a economia está boa, não está, ela não está ruim, mas porque você é uma coisa fantástica, chama-se arbitragem, vou tentar resumir. O sujeito pega grana lá fora a um juro de 4 e aplica aqui a um juro de 15. Espera um tempo, fica olhando como é que está a questão cambial, porque entra dólar, vira real, depois volta como dólar, como é que está as coisas cambiais, as coisas do câmbio do dólar aqui dentro, e leva o lucro para fora. Sim. Então, o que está fazendo? E a taxa do dólar mais baixa, um real mais valorizado, é importante para reduzir a inflação. Estimativas dizem que mais ou menos metade dos itens, bens e serviços que compõem a inflação, o tal IPCA, são impactados mais forte ou menos, mas são impactados pela variação do dólar. Então, a explicação é o seguinte: enquanto a diferença se mantiver, a tendência é a inflação cair. Obrigada. E mais à frente, os juros caírem. Por gentileza, desculpa te interromper, mas a gente precisa fechar. Terminando, a sorte é que lá nos Estados Unidos, os juros também estão caindo. E o Trump, vou dar um título aqui: Trump ajuda a inflação brasileira a cair. Porque a política econômica dele, as incertezas que ele está criando, as confusões que ele está fazendo o dólar enfraquecer. Um dólar mais fraco no mundo inteiro fica mais fraco aqui dentro também. E isso ajuda a controlar a inflação. Então, esse momento é muito interessante. Quer dizer,
É interessante para quem gosta desses assuntos que são importantes. Obrigada, Kupfer, por ajudar a gente a entender. E as conversas, que são conversa mole, né? A gente tem que ter cuidado com elas. É isso. Tá bom? Muito obrigada, Kupfer. Foi um prazer te reencontrar aqui no N2. Um grande abraço. Obrigado. E até uma próxima Eu também. oportunidade. Bom trabalho aí para vocês, tá, Rodrigo? Valeu, um abraço. Obrigado, Obrigada, Kupfer. A gente tem aqui uma notícia bastante importante que chega lá do sul, do prefeito de Florianópolis, o Topázio Neto, do PSD, adotando medidas que estão gerando uma forte repercussão e também acusação de prática discriminatória contra pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente traz aqui a manchete do nosso site. Ele determinou que quem chega à cidade pela rodoviária sem emprego ou moradia, abre aspas, recebe a passagem de volta. Fecha aspas. Aqui tô deixando bem claro boa, que são as palavras dele, né? Gente boa, hein? Gente fina. Ele disse que, olha isso, para trazer um dado aqui, foi ele também que trouxe, que mais de 500 pessoas já foram devolvidas pela equipe de assistência social e que o trabalho vai ser reforçado agora durante o verão, porque a cidade recebe mais visitantes. Precisa devolver o Carluxo, que vai chegar lá para ser candidato ao Senado. Será que eles vão devolver? O Renan, que já está lá, o Renan. Ainda tem esse o Renan está em Balneário Camboriú, mas aí... Verdade. E essa turma é a turma que não vai trabalhar de jeito nenhum. De jeito nenhum, não tem emprego. Aí é bem recebida em Santa Catarina, né? É um negócio impressionante. Eu lembrei, essa história eu lembrei quando eu cheguei aqui em São Paulo, ali em 90, tinha a bancada malufista na Câmara Municipal, queria emplacar uma lei que mandava embora de São Paulo quem tivesse menos de 5 anos. Eu tinha acabado de chegar. Falei, vamos mandar embora. Então, é esse tipo de coisa. Sempre tem a extrema-direita, tem uma fartura desse tipo de criatura na sua galeria, né? Normalmente são cristãos, amam a família e tal, mas não permite que um brasileiro, seja do lugar que for, se desloque para trabalhar pelo Brasil, enfim, né? Seja onde for, seja no sertão, seja na metrópole, onde for. Mas esse tipo de gente age como colocando fronteira mesmo, né? Colocando muro. É quase o muro do México que ele quer fazer em Santa Catarina. Mas vocês já foram para Santa Catarina no verão? Eu, nos anos 80, 90, o que ia de gente que não tinha emprego, ou tinha uma coisa que as pessoas tinham, era emprego, ia pra praia. Sim. Então vão chegar lá, mas daí se o cara é loirinho, tem uma cara de que vai pegar onda, surfista, aí pode, né? Aí pode. Você é argentino, né? Argentino, aí pode. Você tem emprego? Não, eu sou de Buenos Aires. Não, aí pode. Ou então eu sou de São Paulo, mas eu vou ali na praia, eu não tenho emprego. Ou então você é o Carluxo, né? Você é o Carluxo. Agora, se tiver uma cara assim, na verdade é o seguinte, se tiver mal vestido, se tiver uma cara que eles acham que é uma cara de pobre, não entra. Então é assim, é um corte social mesmo. É corte social, mas ele tentou justificar o injustificável. É claro. Né? A gente tem aqui um trecho de uma fala dele. Ele gravou um vídeo depois, porque teve uma repercussão muito negativa. Então vamos assistir essa fala, a gente volta com. Ele chama Topázio, né, o prefeito? Topázio. Imagina se São Paulo tivesse feito isso. Seria uma provínciazinha desse tamanho. É inacreditável. Vamos devolver o Tarcísio. O Tarcísio podia vamos devolver o Tarcísio. Vamos devolver o Tarcísio. Vamos lá. Algumas pessoas que desconhecem a realidade da cidade e falando que vamos fazer controle migratório. O que a gente não quer é ser depósito de pessoas em situação de rua. Se alguma cidade mandar para cá, nós vamos impedir, sim. Se a pessoa chega aqui sem saber onde vai dormir, sem qualquer plano de vida, é óbvio que foi despachada de algum lugar. Pedro, eu queria muito ouvir sobre isso, porque ele falou em controle migratório, dizendo não é controle migratório, né? É uma segregação social, né? Eu acho que você mais cedo falou, Gabi, no começo do jornal, sobre nazismo, né? Foi o Chico que falou, alguém citou aqui. Foi o Felipe. Felipe Foi o Felipe, né? Foi o Felipe que falou. Então é uma segregação social. E Santa Catarina, veja, já mandou o Renan para lá. O Renan Bolsonaro, que vai ser agora candidato a deputado, não é isso, Rodrigo? Acho que sim. Ele é vereador lá em Balneário, vai ser candidato a deputado. Agora vão exportar o Carluxo, que vai ser candidato a senador. Há um racha nesse momento na extrema-direita lá, porque ele vai pegar a vaga que é de Carolina de Tone ou do imorrível, digamos assim, Chico Espiridião Amin. Esse é imorrível. Desde quando o Chico era criancinha, ele já estava lá. Ele já estava dando as cartas em Santa Catarina. Lá.
Então, eles vão dando, quer dizer, um exemplo, né, um mau exemplo de como se conduzir um Estado. E aí, a partir disso, manifestações como essa passam a ser banais. Enfim, nós vamos cobrindo isso aqui e cada vez mais absurdos vão aparecendo com a maior naturalidade. Exatamente. Eu acho fundamental aqui essa colocação também e, bom, eu fico surpresa de ter que falar a respeito disso. Ele fez um vídeo, né, que a gente não mostrou aqui, mas ele fez um vídeo mostrando como se fosse um grande anúncio de Florianópolis nas redes sociais. Ele vai agradar ali uma fatia boa, né, do eleitorado, que esses vagabundos vêm de outro lugar, esses feios, sujos e malvados, feios, sujos, a gente vem invadir nosso Estado, que é europeu e tal, vai por aí. Não tem trabalho certo. O que eu tive de amigo foi para Florianópolis, curtir a praia sem trabalho certo, mas daí aquela carinha de garoto de classe média, aí pode, né? Mas não tinha trabalho certo também, então a questão não é o trabalho, não ter trabalho. Pegar São Paulo, 90%, incluindo os italianos. Pois é. Incluindo quem veio da Europa, a Europa da guerra, da Segunda Guerra. Italiano pobre, ucraniano pobre, ou da Primeira Guerra. Japonês que veio muito aqui para São Paulo. Vem para tentar a vida no trabalho. Assim chegaram os nordestinos aqui e assim é feita uma cidade, é feita uma civilização. No momento que a gente tem, por exemplo, as eleições locais lá nos Estados Unidos, que a gente tem um discurso tão, assim, atualizado do Zohran Mamdani falando sobre a diversidade, calcando a campanha dele. Sim, lindo. Isso, né? Aliás, uma fala fortíssima, muito importante. A gente tem... Tem esses contra-exemplos no mundo, né? Agora, isso cá entre nós, é falta de Ministério Público, pô. É claro. Cadê? Não tem um promotor em Santa Catarina que diga que isso beira o nazismo, pô? É isso. E não é só imoral, né, Chico? Não é só... É como você diz, é irracional também. Sim. Porque São Paulo é a cidade dos imigrantes. Uma grande cidade, ela é construída com imigrantes, com diversidade, com contraditórios. Então também é irracional. É não inteligente. É uma política desumana e burra. Total. Justamente. Topázio, mas podia ser outro nome. Ele não fez topeira, talvez. Topázio para mim tá mais para topeira. Topázio Neto, né? Do PSDB. Topázio. Aqui. Com todo respeito às topeiras. Muito bem, então. Olha só, quero muito agradecer o Pedro Costa Júnior pela presença hoje aqui na nossa mesa. Muito bom, Pedro. Gratidão é minha, que é isso. Presencialmente, né? Já veio muitas vezes. Muito bom, meu cara. Volte sempre. Uma honra e uma alegria. Valeu. A gente vai se despedir nesse clima e também eu quero chamar todos que estão nos acompanhando agora para permanecer junto com a gente, porque a gente vai continuar transmitindo as imagens lá da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, essa cerimônia de celebração para o ICL, que recebe a medalha Pedro Ernesto. Então, você que nos acompanha, fica junto com a gente. E o N2 está de volta amanhã e a nossa programação também de noticiário a partir das 7 horas da manhã. Boa noite, pessoal. Até. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.